Graça e paz, queridos, que bom ter você aqui conosco. Olha, o nosso encontro com Deus está cada dia mais, está melhor, está quente como aquele pão de queijo lá de Minas, sabe? Quando sai do forno, quentinho e gostoso. Então, hoje nós vamos falar sobre o excesso de preocupações. Ontem nós falamos do cansaço, na terça-feira. E hoje, para quarta-feira, nós vamos falar exatamente sobre o excesso de preocupações que revela a falta de descanso espiritual. E com isso, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso encontro diário, um devocional feito para você. E nós vamos meditar em Mateus, capítulo de número 6. E o versículo de número 25, o ensino do próprio Jesus aos seus discípulos e aqueles que com ele estavam. E ele começa dizendo o seguinte: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? É uma pergunta. Mas vamos observar com detalhes o que isso nos fala para hoje. Jesus está falando coisas comuns do dia a dia, comida, vestes. Mas Jesus está trazendo algo muito mais precioso. Ele está dizendo, não tenha um estilo de vida a qual se limita às coisas comuns da vida. Não tenha um estilo de vida a qual limite a vossa fé no Pai. Ele vai continuar falando e vai trazer exemplos das aves, dos lírios do campo. As aves não semeiam, mas têm alimento que o Pai manda. Os lírios nascem hoje, amanhã vai para o fogo, mas contudo, Deus os veste tão bem que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu. E Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, não tem de vós muito mais valor do que esse? E vai trazer um princípio de extrema importância em nossa vida, que é buscai, andai com uma diligência, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o princípio que Deus queria falar com ele é, não fiquem andando de forma preocupada. Quem sabe, querido, você está preocupado, querida? Você está preocupada demais, demasiadamente, extremamente. Isso está te causando ansiedade. Isso está te causando, as palpitações do teu coração estão aceleradas. E muitas das vezes a gente pensa que é problema de coração, mas na verdade é apenas ansiedade, preocupação excessiva. Então, o excesso de preocupação revela a falta de descanso espiritual. Muitas pessoas às vezes vai e faz, não tem nada contra, pelo contrário, sempre indico, incentivo que a gente não deve desprezar ou dispensar os profissionais da saúde, psicologia, terapeuta e os demais. Mas tem pessoas que vão fazer suas terapias, seus momentos ali com um profissional, achando que o problema é algo emocional, achando que o problema é algo comum do dia a dia, mas na verdade é relacionado com o seu espiritual. Então, se isso está falando com você, é porque Deus ele queria falar isso com você. Não é porque eu queria falar isso com você. Todos os encontros com Deus não são iguais. E ele sempre muda alguma coisa em nós. Então, nesse encontro com Deus de quarta-feira, talvez Deus esteja falando para você, as tuas preocupações, o teu cansaço, tua fadiga,
Talvez não é mental, é falta de Deus, é falta de descanso em Deus. As preocupações estão tomando conta de um lugar de prioridade de Deus. E quando há esse desequilíbrio, e quando acontece isso, na maioria das vezes, esse deslocamento da tua fé em Deus para tu olhar para as preocupações é o que faz o cansaço tomar conta de você. É o que faz o teu desgaste emocional, físico e espiritual chegarem ao topo, ao teto. Então, olha, o próprio Jesus estava dizendo para os discípulos. Os discípulos, sem dúvida, foram homens chamados para viver coisas extraordinárias. Então, Deus, ele está falando para você pela sua palavra. Eu te chamei para viver coisas extraordinárias. Não para ficar preocupado com coisas pequenas, coisas comuns, a qual o Pai, ele proverá. Então, olha, não andeis preocupados pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Se lembre que Deus, ele cuida das aves, ele cuida dos lírios. Eu não estou dizendo que você vai deixar a conta de luz atrasar porque Deus vai mandar. Deus pode mandar. Mas se você está com valor, pague a conta de luz. Eu me lembro de uma vez alguém que estava contando, dando testemunho, e disse: eu estava com uma conta atrasada. E chegou um valor em minhas mãos e eu estava com outra coisa para fazer. E naquele momento eu disse: Senhor, a luz está atrasada, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou comprar isso aqui que eu estou precisando. E naquele momento aquela pessoa comprou e o dinheiro foi gasto. E a conta de luz ficou para lá. E quando chegou um determinado momento, a luz ela foi cortada. E a pessoa questionou: Deus, a luz cortou e agora? O que é que eu vou fazer? E sabe, muitas das vezes nós fazemos isso achando que Deus, ele deve fazer tudo, mas Deus já fez. Deus enviou o dinheiro para pagar a luz e a pessoa não pagou. E obviamente a luz, ela vai ser cortada. Mas olha só, essa preocupação é para que você entenda que a tua dependência deve estar em Deus. Você deve depender de Deus. Mas eu trabalho, eu tenho meu salário, eu recebo minha comissão, mas olha, o dinheiro não te domina. Você não é dominado, você não sobrevive pelo dinheiro, mas você vive pelo propósito. Então, olha, talvez esse excesso de preocupações está revelando a falta de descanso espiritual, de prioridade em Deus. Então, olha, compartilha essa mensagem com alguém que precisa entender um pouco sobre o descanso espiritual. Que essa mensagem possa te alcançar no momento certo, na hora certa. Então, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E eu te espero amanhã no nosso encontro diário com Deus.